baixo impacto glicêmico ou tem baixa concentração. Acerola, excelente. Frutas cítricas, a própria laranja, por exemplo, o que você não pode fazer com ela? O suco. Por quê? Uma laranja, 2 laranjas, vai ter X de carboidrato, fibra, um pouquinho de proteína. O suco da laranja virou uma tapioca. Processou, coou, sobrou só frutose, sacarose e glicose. Ou seja, só açúcar. Um copo de suco de laranja puro natural, 4 a 5 laranjas. Quem é que come 4 a 5 laranjas numa refeição? Nem eu como isso. Tá? Outra coisa, frutas que você tem a capacidade de lavar bem e comer a casca. Maçã, pêssego, ameixa, nectarina. A casca concentra grande parte disso. Uva, as pessoas têm medo de uva, só que a uva não é ruim. O suco de uva é ruim. Por quê? A sementinha, a casca, não tá ali. E já está comprovado que o resveratrol, na verdade, está muito mais naquela porção ali da semente. Então, se vocês Fora que fizerem... assim, né, para as pessoas se guiarem, porque a gente fala da casca, teoricamente, quanto mais duro o alimento, teoricamente, mais fibra ele tem, teoricamente, né? Estamos falando dos vegetais. Então, essa parte do caule, né, essa parte da casca, elas nos ajudam bastante para que aquela parte molinha dentro, que às vezes é muito rica em glicose, ela, em carboidrato, ela consiga... fosse escolher uma fruta mais cítrica, limão. Por que a gente sempre sugere para os pacientes tomarem água com limão de manhã? Porque ajuda a alcalinizar o corpo. Em que sentido? Os nutrientes presentes no limão têm essa capacidade. Depois do metabolismo renal, sobra coisas alcalinas, não ácidas. Tá? Então, entra ácido e sai alcalino. Só que o Isso a gente tem limão... que explicar para as pessoas, só para que não gere essa... Na verdade, nós estamos aqui, o Tonton explicando de uma forma superficial, uma coisa que é extremamente profunda e que todos os profissionais que falam mal, eles só entendem essa do superficial. Como assim alcalineza? O nosso corpo ele mantém o pH. Só que assim, ó, quanto mais resíduo ácido que tu gera na tua alimentação, mais difícil é o corpo manter o pH. Ele vai manter o pH dele, apesar de ser logaritmo. Qualquer diferença é uma grande diferença, né? Mas ok, ele vai manter o pH. Ele não vai ficar, agora ácido, vai morrer. Não sei se ele estiver internado com uma doença. Entretanto, o que eu não quero? Gerar esforços para o meu corpo desagradáveis. Como eu não quero? Seria o equivalente a falar assim, ó, não, o meu corpo resolve glicose, vou comer tudo de pão, de carboidrato. Pode, pode. Mas tu não está no sentido de tentar entregar para o teu corpo aquilo que seja mais fácil dele fazer, mais fisiológico, assim como na alimentação. A gente tenta entregar ferramentas para o corpo para ele manter esse pH que ele vai manter no sangue. Ele vai manter esse pH. Mas quanto mais tu dificultar, mais ele vai ter que usar de rotas metabólicas que prejudicam o corpo em segunda instância. Não é propriamente a acidez, é o que gera. Ou seja, é uma pessoa que ingere muito refrigerante. A tendência é ter mais probabilidade de osteopenia e osteoporose. Mas o refrigerante é ácido, é por conta disso? Não, o resíduo é ácido. É uma bosta de um alimento, de um nutriente. Ou seja, o que vai acontecer? O corpo, para poder gerenciar o que ele gera de resíduo, ele vai ter que tirar uma das coisas. Ele se utiliza das reservas de cálcio que a gente tem no osso, ou aquilo que a gente se alimenta, para tentar manter esse balance e não deixar o corpo, o sangue se acidificar, que não vai se acidificar. Entendeu? Então, quanto mais ferramenta a gente der para o corpo para ele manter esse pH, menos ele vai ter que tirar das suas reservas, se prejudicar, para manter esse equilíbrio que vai sempre acontecer e sempre manter. Exatamente. Então, assim, exemplos de coisas que vocês podem fazer de manhã, tá? Bem importante. Escolher coisas que não vão causar esse impacto. Então, assim, você pode ler um rótulo e ver ali quanto tem numa colher de sopa de tapioca. X gramas de carboidrato. Aí você vai lá na internet e olha, uma laranja. Ah, tem tanto. Uma colher de sopa de tapioca versus uma laranja, a tapioca tem mais carboidrato e dá menos saciedade. Se você comer, por exemplo, bacon com ovos, tá ok. Nenhum problema. Gordura e proteína, gordura e proteína. Cadê o açúcar? Vai estragar quando você pega e põe aquele mamãozinho bem doce, que está desmanchando. Aí você estraga. Então, faz uma opção. Agora,
Bom senso. Você está Tá, com nós alguém estamos falando aqui exatamente o bom senso, deixa eu lembrar. Nós estamos falando aqui, é uma regra, né? Nós estamos criando um mecanismo para facilitar a vida da maioria de vocês. Né? Não estamos, para todo mundo, então é ruim comer isso, o melhor é comer bem. Não, 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 peraí. Nós estamos falando de. Vamos voltar para quem começou a assistir agora ou quem se esqueceu que a gente começou. Como melhorar a saciedade, nessa época de restrição, de isolamento social, de quarentena. Esse é o esquema. Tá? Nós estamos comparando uma coisa com a outra neste período. Muito importante ser lembrado disso. Exatamente. Bom senso antes de mais nada. Então, aqui ninguém está fazendo terrorismo nutricional. O Vitor, como médico, não está fazendo isso e eu, como nutricionista, não estou fazendo isso. O objetivo aqui é dicas e que vocês saibam, com dicas e informações, fazer melhores escolhas, tá? Eu vou citar um exemplo. Retirou o bacon, por exemplo, ovo e bacon, tá? Retirou o bacon, botou um pedacinho de fruta. Ok, não vai morrer, tá? Mas se você pegar bacon e ovo, é muita gordura e proteína. Se você pegar só o bacon, exato, se você pegar só o bacon ou só o ovo e botar um pedacinho de fruta, beleza. Mas não tem como você socar tudo na mesma refeição. Outra coisa, tapioca. Eu nunca vi ninguém botar uma colher de sopa de tapioca, porque nem faz. A tapioca todo mundo quer fechar, que é tipo fazer um crepe dela. Para você fechar e fazer um crepe dela, você vai botar fácil 2, 3 colheres. E aí, o que você vai colocar? O que eu não deveria colocar? Coisas que são só gordura. Queijo, pasta de amendoim. Eu deveria colocar, quem sabe, fazer um guacamole, que é uma gordura mais interessante. Botar um frango desfiado. Botar uma carne de sol. Enfim, alguma coisa desse gênero. Então, tenham em mente isso. Outra coisa que vale salientar aqui. Se você quer melhorar a sua imunidade, você tem que fugir de coisas excessivamente industrializadas. Blanquet, peito de Chester, peito de peru, etc. Isso não é nem comida, isso é produto alimentício, isso é invenção. Não tem na natureza isso aí. Então, fazendo essas escolhas, frutas menos doces, frutas mais duras e com cascas, frutas cítricas, vocês vão estar optando bem. Pessoas saudáveis podem e devem comer de 2 a 3 porções de fruta ao dia. Se você comer uma ameixa, uma laranja e uma maçã, são todas frutas que não dão essa elevação excessiva. Então, não vai ter nenhum problema. Não estamos dizendo que vocês não devam comer frutas. E uma dica muito boa para quebrar tudo isso, Vitor, é colocar, por exemplo, uma porção de proteína, ou de proteína vegana, ou de whey. Ajuda muito. Eu não tenho muita criatividade no meu café da manhã. Eu só sei comer fruta ou tapioca, um pedaço de queijo. E enjoo de ovo. Esse é o recurso que a gente tem hoje, né? Que a gente está falando aqui, né, cara? É o recurso, né? Pô, só ovo no café da manhã? Pô, eu não vou comer frango no café da manhã, nem carne no café da manhã. Cara, tá ok. Pula o café da manhã, ou então faça uma exceção que outra, ou então te utilize de complementos, né? Que é isso que o Tonton vai falar. Exatamente. Vocês precisam ter esse bom senso. Não é obrigado a usar um produto assim, não é. Mas é uma mão na roda, uma facilitação, né? Os suplementos, a primeira coisa que eles devem ter, as primeiras coisas que os suplementos devem fazer é facilitar a nossa vida. Eu não posso tomar um suplemento esperando ter milagres com ele. Eu não posso tomar um multivitamínico e achar que esse multivitamínico vai fazer toda a mágica. Não. A alimentação ela tem que ser equilibrada, tá? Então, assim, você chegou ali no meio da manhã, o que vai te dar saciedade? Um copo de suco, que é o que a maioria faz, uma barrinha de cereal, ou tomar uma dose de proteína, ou comer uma porção de castanhas, de nozes de amêndoa, ou comer um pouco de abacate. O que vai te dar mais saciedade? É óbvio, proteína, fibra e gordura. Então, tomar um suco, uma barrinha de cereal num lanche, para as pessoas que estão tentando controlar a saciedade, manter peso, emagrecer, seria a pior escolha. Não, e não só isso, né? É o que a maioria faz, infelizmente, é a barrinha e é o suco. E não só isso, né, Tonton? Se eu estou querendo manter o peso nessa época, se eu estou querendo emagrecer e aumentar a saciedade,
É isso que a gente tem que pensar hoje para a maioria das pessoas. Claro que isso nunca abrange uma totalidade. Nós estamos aqui pegando uma maioria, falando para a população em geral. E numa linguagem acessível para todos aqui. Mas tem outra coisa importante, né, Tonton? A imunidade também depende de alguns mecanismos que se confundem muito com esse mecanismo de controle de glicose. Por quê? Porque a nossa chance de resolver algumas coisas se dá por duas etapas, né? Dá para dividir em três etapas, assim, a nossa barreira inicial, né? A pele, mucosa, saliva, tal, as coisas externas, né? E a gente tem uma primeira etapa depois, né, que já é dentro da gente, que é uma imunidade inata, e depois adaptativa, que eu já expliquei, tem uma aula no YouTube gigante, 3 horas só sobre isso, gratuita. Bom, mas o que eu preciso nas duas principais etapas dentro de mim? Um controle inflamatório. Porque a inflamação, em última instância, ela resolver o problema. Ela que vai lá e gerar um processo inflamatório que é controlado pelo nosso próprio corpo. Se inflama demais, eu entro num problema autoimune até, né? Então, assim, eu tenho um controle que eu resolvo, ou então se inflama demais, eu morro, né? Que é o caso das pessoas com Covid aí, com infecção grave, e que tem essa chuva de citoquinas, citocinas inflamatórias lá no pulmão, e aí prejudicam, causam um dano celular lá no pulmão, e eu já não consigo mais fazer as trocas gasosas. Mas ok. E quem que é responsável por todo esse batalhão anti-inflamatório para a gente e o inflamatório? Tá? São hormônios, a gente necessita de enzimas, mas em termos de nutrientes, o grosso vem das gorduras. E quais são as gorduras aqui? Principalmente as gorduras. A gente tem todas as gorduras que a gente produz e duas que a gente não produz, que são poliinsaturados, ômega 3 e ômega 6. Nessa história, nessa seara, o ômega 6 é muito fácil de ser encontrado. Muito fácil. Tem é um rico em um ácido alfa-linolênico, que não é propriamente um ômega 3, ele precisa ser convertido, né, para poder gerar aquele batalhão, no final das contas, anti-inflamatório e contra. A gente tem que ter o controle, eu preciso inflamar, isso é importante, mas eu preciso controlar a inflamação, e aí é o efeito anti-inflamatório. Mas se eu tiver tudo isso para combater a inflamação e tudo mais, eu tiver excesso de adiposidade no corpo, não tem como conter. Por isso que, por melhor que o gordo coma, ou sobrepeso, ou obeso coma, né, se ele tiver com sobrepeso, obesidade, né, ele é por si só inflamado. Tá, mas eu tô comendo super bem agora, só que eu não consigo emagrecer e eu tô gordo. Cara, então tá ruim igual. Tá ruim. Por quê? Porque eu não tenho como o alimento provocar, resolver algo que é inimigo dentro da trincheira. Dentro da minha trincheira, cheio de inimigos, não tem como resolver. Que são os adipócitos brancos, né? O excesso de adipócitos brancos. E quem que gera esse excesso de adipócito branco? Quem é o hormônio que comanda a produção de adipócito branco? A insulina. Então, esse mesmo processo que leva a pessoa a engordar é um processo que, por si só, quando eu tenho picos de insulina, a insulina é o seguinte, até certo limite é aceitável. Picou demais, mas a minha em jejum tá bom. Tá, mas a tua refeição como é que é? Minha alimentação eu dou-lhe uma tacada de churros todo dia. Tá bom. Pico de insulina. Pico de insulina, inflamação. Até certo ponto, a insulina ela não bate tanto na campanha da inflamação. Depois de um certo momento de quantidade no sangue, ela gera, através de um outro receptor hormonal, ela gera um efeito de cascata inflamatória. Ou seja, mesmo agora, nesse período, se eu não sou com sobrepeso, obesidade, mas eu estou entregando muitos picos de insulina, fora algumas exceções de pessoas que nem conseguem dar pico de insulina porque tem um metabolismo tão acelerado e tão sensível que não acontece, são raras exceções, nós vamos ter todo um efeito deletério, danoso ao meu sistema. Em última análise, ela vai impactar na saúde como um todo, até no processo de aterosclerose, mas fundamentalmente no controle inflamatório, ou seja, no nosso sistema imunológico. Então, tudo que a gente está falando aqui para vocês, e essas estratégias,
elas vão servir tanto para o controle da saciedade, para ajudar a não engordar, e nesse momento, para auxiliar meu IGTV de ontem, tá? Que eu postei ontem. Essa resposta do estresse, batendo lá no sistema adrenal, o melhor jeito é rica em tipos de gordura. Então, a gente está falando aqui de algo que pode servir para tudo nesse momento, né? Pode ajudar em tudo. Não quer dizer que vai resolver tudo, mas pode ajudar em tudo. E esse negócio do complemento, cara, ele ajuda demais, mas demais da conta. Imagina, se a gente fosse assim, café da manhã, eu, Vitor, tá? Eu, Vitor, café da manhã, eu não consigo comer muito. Essa é a minha individualidade. Então, coisas líquidas, elas vêm melhor. Para mim, entram mais do que as sólidas. As sólidas eu demoro mais a digerir e eu tenho sonolência. Eu tenho sono com muita facilidade. E não é nem por conta de pico insulinêmico, porque isso eu já controlei. É porque eu, Vitor, eu tenho uma degradação muito rápida, muito acelerada de alguns neurotransmissores. Isso não é um defeito, isso é uma característica minha. E como tem esse gerenciamento de glicose no sangue, eu sinto uma baixa energética se eu consumo um café da manhã impactante, né? Bom, o que me facilita demais, então? Demais. Meu café da manhã aqui em Porto Alegre, cara, é sempre isso. Sempre alguma fruta. Um abacate ou açaí. São as duas que eu escolho, tá? Monótono mesmo, mas é gostoso. E eu misturo com uma fonte proteica, que é um whey protein. Poxa, ali eu tenho 20 gramas de proteína de excelente qualidade, e aí tem qualidades e qualidades, né? Tá chegando nos últimos 10 minutos, então a gente também tem que falar aqui da qualidade dos whey protein, né? O Tonton pode explicar para vocês aí. Olha que legal lá, quem tá lá, ó. Manda um oi pro Tonton aí, cara. Manda. Saudades. Manda, cara. Tá. Eu Então, não fui mais visitar vocês por causa da quarentena. da quarentena, né? Tá foda. Tá foda. Então, a gente misturando isso facilita demais. Porque o que eu colocaria no café da manhã? Quando eu estou viajando é ovos. Mas depois é ovos, eu não consigo comer uma coisa pesada como frango no café da manhã. Eu tenho dificuldade com picos insulinêmicos de manhã, porque quando eu misturo uma proteína dessa, com uma quantidade limitada, obviamente, de açaí ou de abacate, eu tenho ótima fonte de gordura, o abacate mais ainda, obviamente, uma fonte de proteína excelente, ótima digestibilidade, ou seja, se eu comer a proteína também vai ter dificuldade digestória de manhã. Eu tenho hipocloridria, por mais que eu tente acelerar, isso é resultado de anos de comendo errado, né? Hipocloridria, eu tenho uma baixa produção de ácido, né? De ácido clorídrico no meu estômago, então eu tenho com facilidade de refluxo. Eu tenho que aumentar a minha produção de ácido. E esses alimentos ajudam demais, porque o whey protein, por exemplo, ele já vem ali muito simples de ser assimilado, digerido, assim como um alimento mais em líquido, né? Que o abacate, se a gente bater ele, ou eu não, abacate nem bato, né? Eu misturo o whey protein ali, eu bato com a mão mesmo e boto para dentro, um avocado. E o açaí, daí, ele é denso, né? O açaí, ele fica denso ali, porque a gente bate, e quando eu compro ele puro, né? As pessoas vão me perguntar, onde é que compra? No Google. Puro, concentrado, sem xarope de guaraná, sem nada, ele não vem aquoso, ele não vem em forma de açucarada, ele fica até salgado. E o whey protein, como ele tem adoçante bom, e aí o Tonton vai explicar essa última parte para vocês, né, dependendo do que a gente escolhe, ele vai fazer com que dê a doçura que eu quero, que não é um excesso de doçura, e o que eu vou colocar em cima? Castanhas, que são uma granola, né, germinada, né, que a gente pega ali, são, na verdade, oleaginosas mesmo, sementes germinadas. Vou pegar um whey, peraí, tem um whey aqui, ó. Boa. Claro que vocês estão vendo, nós estamos com a mesma camiseta aqui, porque eu e o Tonton nós temos o orgulho de ter participado dados para isso. A gente presta esse tipo de consultoria, tá, gente? Então a gente foi contratado para auxiliar no desenvolvimento de alguns produtos já por aí. Esse em especial, que é o Whey Protein da True Source, a gente foi contratado para isso, prestamos consultoria através de outras empresas nossas que a gente trabalha, para desenvolver um whey protein. Conta aí, Tonton, essa qualidade aí. Vamos lá, então, pessoal. Eu acho que era 2016, fiz uma reunião com o Patrick, que foi um dos caras fundadores da True Source,
e ele me apresentou o projeto. Depois de um tempo já trabalhando com eles, convidamos o Vitor, e aí a gente chegou em alguns produtos, tá? O produto principal, que o Vitor adora, vocês estão vendo sempre ele, que é o whey de coco lá, que ele está sempre postando. Nossa, é bom Aqui demais. eu tenho a versão chocolate com avelã. O que é o grande diferencial desse produto? É o que está colocado dentro dele. Então, a primeira coisa, a gente só usa aqui proteína isolada e hidrolisada. Na proteína concentrada você vai ter gordura, colesterol, lactose. Ou seja, eu não estou dizendo que o whey protein concentrado seja ruim, mas o custo-benefício, dose por dose, gramas de proteína, você aproveita e sai mais barato isolado, se você calcular o que você absorve. Porque aqui, em uma dose, eu vou ter 23 gramas de proteína. Se isso aqui fosse uma concentrada, provavelmente eu ia ter umas 18. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Vai ser 0% de lactose na dose. Outra coisa, é colocado o colágeno aqui, mas não é qualquer colágeno, é o colágeno Verisol. Então, imaginem só, eu peguei a estrutura proteica do colágeno e eu quebrei numa parte, que é a parte que eu quero. E essa parte que eu quero complementa aminoácidos que não tem no whey. Então, nós temos no colágeno aminoácidos que nós não temos no whey. Então, eu quebro uma porção desse colágeno, por isso o nome colágeno hidrolisado, e Verisol, que é o tipo. Então, é um valor que agrega. Tem empresa que põe colágeno ruim, um colágeno qualquer, que não vai ajudar nem na articulação, nem na pele, nem em nada. Aqui ajuda, inclusive, na hipertrofia, complementa. Aí depois eu tenho... Não, e mais, né, Tonton? Vamos só aqui, ó, modelando esses tipos de proteína, porque cada proteína tem uma composição em termos de aminoácidos, né? O aminograma é característico de cada tipo de proteína, de onde ela é extraída, de como extraída e de que propriedades ela tem. Misturando aí e até trazendo uma condição legal, o colágeno ele não é para pele. Ele tem funções dele que podem, né, entregar aminoácidos que a gente pode usar na pele, mas ele não vai melhorar propriamente a pele. Mas qual é o grande negócio dele, principalmente no momento desse de inflamação, que a gente falou de inflamação? O colágeno, ele é muito rico no aminoácido que é a glicina, que é um aminoácido bem pequenininho, bem simples, que a gente não dava muita atenção no passado. O que a gente sabe, os aminoácidos eles têm essas funções também, são muito versáteis, né? O aminoácido ele pode virar glicose, na versatilidade dele, tá? E vice-versa também. Então, os não essenciais. A glicina, ela tem um papel antioxidante e um papel anti-inflamatório no nosso corpo. Então, aí eu posso ajudar no controle inflamatório, no controle dos radicais livres, que também auxiliam na imunidade nesse momento e na inflamação. Aliás, uma excelente proteína para auxiliar em intestino irritável, né? Continua aí, né, meu irmão? Nós temos 5 minutos. Então, aí o Vitor falou da castanha, etc. Aqui, inclusive, a gente tem a amêndoa da castanha de caju, triturada. Aí o Vitor falou de ômega 3. O 3 e o 6 são essenciais, mas o 6 você já ingere em excesso, então você precisa do 3. Aí a gente tem a chia em pó, que é uma fonte vegetal natural de ômega 3. Aí a gente tem adição de outras coisas. Aí o Vitor falou da questão do aminograma, né? Quando a gente vai procurar a versão vegana, óbvio, estou falando aqui de produtos adoçados naturalmente com stevia e talmatina, não com essas porcarias, acesulfame, aspartame e sucralose. Isso é básico, isso a gente já falou no início da live. Aí quando a gente vai para a versão vegana, que aqui eu uso, por exemplo, eu não uso essa aqui, eu uso essa aqui. Mas tem pacientes que usam essa aqui, o Vitor usa essa. O que eu preciso? Comparar. Então vamos para o aminograma, ó, a vegana, 23 gramas de proteína. A whey, 23 gramas de proteína. Gordura, a vegana tem até um pouquinho mais, gordura boa. Fibra, obviamente que a vegana tem muito mais. Então, assim, quando vocês vão comprar um produto proteína isolada do arroz integral, vocês têm que estar procurando algo que tenha essa composição similar. Ou seja, o carro-chefe é o whey. Eu quero competir com o whey. E tem ainda, para quem não toma nenhum nem outro, a TrueSource tem o mix de aminoácidos essenciais também, que é muito interessante. Que pegou, separou tudo e botou só os aminoácidos que eu preciso. Só que a questão aí é que o sabor não tem... Exato, e o sabor não tem como ser melhor do mundo. Exato. Só que o sabor não é o melhor do mundo. Então, assim, vocês têm whey, aminoácido essencial e proteína vegana. Aí a gente entra nos suplementos. Esse suplemento aqui, o multivitamínico, eu e o Vitor discutimos algumas vezes. Só que os problemas é que a Anvisa não permite muitas coisas. Então, dentro do que a Anvisa permite,
nós colocamos o que tem de melhor. Coenzima Q10, magnésio. E aqui a gente não ficou preso. A gente não ficou preso tem que ser tanto de vitamina C. Não, a gente colocou doses ideais, tá? Então, assim, vitamina C, por exemplo, tem 135 miligramas. 135 miligramas de vitamina C é uma quantidade bem acima do que dizem que a gente precisa. Tem a vitamina C isolada também da TrueSource para usar. Vitamina C são pequenas, várias doses ao dia para você absorver bem. Não tomem essas vitaminas hidrossolúveis de efervescente, porque ela é hidrossolúvel. 1 grama de, não vou falar marca, mas que você põe lá na aguinha, não absorve aquilo. Então, compra a vitamina C isoladinha em cápsula, tá? Ou comprimido, enfim. E você vai tomar ao longo do dia essa vitamina C. Pequenas doses, tá? Eu tomo 500 miligramas 3 vezes ao dia. Acho que ela tá falhando aqui no Vitor. Que a gente encontra em... Vamos ver se o Vitor consegue voltar aqui. O triptofano, pessoal, é um aminoácido que a gente encontra naturalmente em alguns alimentos, tá? Que a gente tem ele no whey, tem na proteína vegana. Só que o triptofano pode ajudar você no sono, na saciedade, no apetite, tá? Vou repetir. O triptofano pode ajudar você na qualidade do sono, naquela gula, na ansiedade, no apetite. Você tá meio deprê, o triptofano pode te ajudar. Por quê? Ele é um dos aminoácidos precursores da serotonina. Serotonina que é o neurotransmissor do bem-estar, do humor. Vamos ver se o Vitor consegue voltar aqui pra gente encerrar. Tá? Então, a TrueSource também tem esse produto muito interessante que é o L-triptofano. É um produto top, é um produto muito útil para isso. Tonton, mas eu já tenho o L-triptofano na proteína que eu tomo. Ou como carne, ovo, tem L-triptofano? Tem. Só que quando você usa de forma isolada, você está dando especificamente uma função diferente para aquilo. Então, eu tomo, tá, para controle de ansiedade, melhora de humor, etc., 3 vezes ao dia, tá? Acho que o Vitor teve algum problema técnico lá, que ele não tá voltando. Eu tomo 3 vezes ao dia, tá? Aqui eu tenho 400 miligramas, tá, de L-triptofano. Além de tudo, também tem vitamina B6, tá? Que também ativa essa função do sistema nervoso central. Então, assim, tá com gula, tá com compulsão, tá com ansiedade, tá deprê. L-triptofano, 100% natural, sem efeitos colaterais. Para quem quer melhorar a função do sono, toma mais à noite. Para quem quer trabalhar essas questões de ansiedade, melhora de humor, etc., toma durante o dia. Eu tomo manhã, tarde e noite, tá? Maca peruana. A gente falou muito de função hormonal, de músculo. A maca peruana pode ajudar nessa função a nível hormonal. Inclusive, tem alguns estudos já mostrando que pode melhorar a função de LH em mulheres, tá? O hormônio luteinizante, que, consequentemente, pode melhorar as funções hormonais, incluindo testosterona. As minhas pacientes que usam maca peruana, elas têm uma capacidade, tá, de chegar e me falar: Tonton, minha libido está muito melhor. E ficam, às vezes, um pouco envergonhados e tal. Por quê? Pode ajudar isso. Eu não sei porque que não está aparecendo o Vitor aqui de novo. Irmão, consegue mandar? Agora acho que vai. Tá? Maca peruana. Vitamina E. Tá? A vitamina E é um antioxidante incrível. Tem poder anti-envelhecimento. Está associado a níveis saudáveis de colesterol. Dr. Túlio, cardiologista, nosso amigo, está até aqui na live, tá? Vitamina E, então, tem esse efeito antioxidante de proteção cardíaca. Multivitamínico, versão masculina e feminina. Um multivitamínico, tá? Um multivitamínico que tenha os minerais preparados para você absorver bem. Porque esses multivitamínicos de farmácia, o pessoal simplesmente soca um monte de vitamina e mineral ali e o corpo não absorve bem. Agora voltou. O corpo não absorve bem. Vitor, eu falei do triptofano, da vitamina E, da vitamina C, da maca peruana e do multivitamínico. Tu quer fazer algum adendo de algum?
Não, eu estava te ouvindo aqui, mas é que os comentários estavam cancelados, eu não conseguia me convidar. Tá ruim aqui, Ah, desculpa. eles estão mexendo na internet aqui, velho. Não, relaxa. Eu moro na roça aqui, né? Aí já viu. Tá? Então, assim, ó, pessoal, triptofano, ansiedade, gula, compulsão, 100% natural, sem efeito colateral, um aminoácido, só ajuda. Vitamina E, um antioxidante super poderoso. Eu lembro o meu pai, o cardiologista do meu pai, 20 anos atrás, passou vitamina E para ele. Tem muitos estudos mostrando os benefícios da vitamina E para a função cardíaca. Além disso, função antioxidante. A gente tem em vegetais gordurosos vitamina E, tá? É uma vitamina lipossolúvel. Alguns peixes também. Maca peruana, tem vários tipos de maca, vários. Aqui tem uma maca peruana numa concentração específica que pode ajudar muito na função hormonal. Vai dar um suporte para a função hormonal. Obviamente, se o corpo estiver saudável, você se alimentando bem. Multivitamínico. Um multivitamínico, hoje, que você tem que procurar, ele tem que ter zinco, tem que ter selênio, tem que ter vitamina C, tem que ter magnésio. Esses dias eu separei, fiz um IGTV para vocês, mostrando alguns estudos que saíram no Medscape, mostrando nutrientes que podem ajudar você no caso do Covid-19, do coronavírus. Entre eles, vitamina C, zinco, selênio. Então, é muito interessante isso. Depois, as proteínas, quando você for comprar uma proteína, sem sucralose, sem aspartame, sem sulfame, que seja um produto isolado ou hidrolisado, e tenha coisas boas adicionadas ali. Chia, castanha. Por exemplo, na proteína vegana tem vitamina B12, porque, em geral, uma pessoa vegetariana ou vegana, por não comer carne, tem menor quantidade de B12 na sua alimentação. Tem vegano que não precisa, que consegue. Tem outros que não. E é isso aí, pessoal. Eu não sei como é que tá o tempo aí, mas eu acho que tá prestes a acabar. Tá acabando, tá acabando. Tá. Bom, gente, então é isso aí. Esperamos que vocês tenham aproveitado muito isso. Nós queremos lembrar o seguinte, ó. Vai ficar essa live aqui no Insta do Tonton. Então sigam ali, Nutri Tonton. Vai ficar disponível 24 horas e depois nós vamos liberar para a TrueSource, no Insta da TrueSource, para eles deixarem lá no IGTV, porque daí fica para vocês, se não der tempo de vocês compartilharem nesse momento com alguém e tudo mais, vocês podem compartilhar depois. Deixa eu agradecer aqui meu irmão antes que acabe. Te amo, meu irmão. Eu também, mano. Saudade tua. Saudade tua também, obrigado. Tu autografou meu livro? E botei uma mensagem especial lá, porque tu sabe que tu mora aqui, né, velho? Então, viu que eu comprei 3, né? 3. Eu sei. Eu vi lá. Deixei pro pessoal da Organites também e tal, e pra família da Nath, né? Isso aí. Tá bom, pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Eu marquei aqui para vocês, ó, @TrueSource Nutrition, tá? É só vocês seguirem, vai ficar ali. Eu fiz um trechinho menor, gravando com o meu outro celular aqui, só da parte de suplementação, para quem quer ir direto ao ponto, para quem não quer ficar escutando a parte da química, da bioquímica, etc. Eu fiz um videozinho de 15 minutos que eu vou passar para o pessoal da TrueSource e botar no IGTV deles também, onde pegou só essa parte que eu e o Vitor falamos sobre os suplementos, tá? Um excelente dia para vocês. Valeu, irmão. Bom final de semana para todos vocês aí. Beijão.